Bom, vamos fazer esse exemplo aqui para vocês verem como que a gente aplica a segunda lei de Newton. Então, imaginem um objeto de massa 2 kg e sobre ele atuam três forças, F1, F2 e uma terceira F3, que eu não conheço. Sob a ação dessas três forças, esse objeto vai possuir uma aceleração de -8 na direção x e mais 6 na direção y metros por segundo ao quadrado. Então aqui são dados os vetores F1, F2 e a aceleração, e a gente vai usar a segunda lei de Newton para encontrar a terceira força que está atuando nesse objeto. Eu preciso, sob a ação de três forças, é que vai ter essa aceleração. Então eu preciso achar a força resultante aqui nesse objeto que vai produzir essa aceleração. Então aqui, ó, esse aqui é o desenho. Então a primeira coisinha que a gente vai ter que fazer é determinar o sistema de coordenadas, né? Vou escolher y positivo para cá e o x positivo para a direita. Nesse sistema de coordenadas, a força F1 vai estar apontando nessa direção. Por quê? Ela tem uma componente x positiva e uma componente y positiva, né? Então, a F1 está aqui. O ângulo aqui, eu não estou sendo preciso com o ângulo, mas eu sei que está nesse quadrante. A F2 tem uma componente x negativa e uma componente y positiva. Então, a F2 está aqui nesse quadrante. F1 e F2 estão aí desenhadas. A F3 eu não consigo desenhar porque eu não sei. A pergunta é quem é F3? Então eu não sei nem desenhar ela aqui no diagrama. Então eu vou ter que agora fazer o cálculo da força resultante. A força resultante nessa bolinha aí vai ser o somatório da F1, da F2 e da F3. E percebam que eu estou somando vetores. Então, se eu estou somando vetores, eu tenho que somar tudo que está em x e tenho que somar tudo que está em y de forma separada. Tá? Lembrem-se disso. Eu não posso, por exemplo, misturar essa componente x da força F1, somar com essa componente y da força F2. Não pode haver essa mistura. Então, eu tenho que fazer coisas separadas. Inclusive, é por isso que a aceleração está separada. Ó, ela tem uma componente x devida às componentes x das forças e uma aceleração em y que vem das componentes y das forças. Então, eu tenho que tomar esse cuidado para não misturar aquilo que pertence a x e aquilo que pertence a y. Tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou somar os três vetores e igualar a massa vezes esse vetor aceleração. Então, eu vou primeiro somar então tudo que está em x, né? Como é uma soma vetorial, eu vou primeiro somar em x, depois em y. Em x, eu vou somar todas as componentes. Então, ó, a componente x de F1, 30. A componente x do F2, menos 12. Estou somando. Tá? Só para que fique claro aqui que eu tô fazendo essa conta, né? É somar menos 12. Mais a componente x da F3. A componente x da F3 eu não sei. Então eu vou deixar assim, F3x. Isso aqui vai ser igual a massa vezes a componente x da aceleração, que é menos 8. Certo? Resolvendo isso daqui, eu vou ter que 30 menos 12 vai dar 18. 18, aqui a massa é 2, né? Duas vezes aqui vai dar menos 16. O 18 eu vou passar para o lado de lá, vai ficar menos 16 menos 18, que vai dar menos 34. Então a componente x, então eu concluo que a F3x vai ser igual a menos 34, né? Menos 16 menos 18 vai dar menos 34 newtons. Essa é a componente x da força. Tá vendo que ela é negativa? Então eu sei que a componente da F3 é negativa, tá apontando para a esquerda. E a J chapéu. A J chapéu, a componente J chapéu vai ser 16 mais 8 mais F3y igual a 2 kg vezes a aceleração em y, que é 6. Daqui eu vou tirar
que 2 vezes 6, 12. 16 mais 8 vai dar 24. Esse 24 eu vou passar para o lado direito, vai ficar menos. Então vai ficar 12 menos 24. A F3Y vale menos 12 newtons. Ou seja, eu tenho um F3x negativo, a componente x da F3 é negativa e a componente y de x, a componente y da força F3 também é negativo. Portanto, eu vou ter um vetor F3 para cá. Tá? E esse vetor F3, ó, eu tenho as componentes, é só escrever, se pede para escrever quem é o vetor F3. O vetor F3 já está escrito aí, ó, F3 vai ser menos 34 na direção I chapéu, menos 12 em direção J chapéu, tudo isso em newtons. Tá bom? Entenderam? Então, esse exemplo ele serve bem para vocês saberem somar vetores. Somar vetores enfim, e ter esse cuidado de somar em chapéu, em x, em y, fazer tudo de forma separada. Entender que a força resultante em x vai produzir uma aceleração em x. Uma força resultante em y vai produzir uma aceleração em y. Tá? Então não tem... Segundo a lei de Newton, é uma equação vetorial, é F igual a ma, né, que eu apaguei aqui, F resultante igual ma. É uma equação vetorial que precisa ser tratada vetorialmente. Então eu vou ter dentro dela uma componente x e uma componente y para estudar. Eu vou ter uma resultante em x e uma resultante em y. Se fosse um problema em 3 dimensões, teria uma componente em z também para essa força resultante, tá bom? Então, esse exercício é só para vocês entenderem como é que funciona a parte de cálculo aí com esses vetores da segunda lei de Newton, tá bom? Vamos fazer mais um. Vamos então agora fazer esse exercício que ele é muito interessante, porque ele vai pegar um pouco do exercício anterior, só que agora ele vai discutir aquele comentário que eu fiz sobre a primeira lei, de que um movimento ele é considerado inerte em repouso ou a velocidade constante. Por quê? E antes de fazer esse exercício, eu só vou aqui reforçar aquilo que eu estou falando. O que é um estado inerte? A gente sabe que uma coisa inerte ele está em repouso. A gente geralmente associa a uma coisa inerte a estar em repouso. Só que estar inerte também é estar a velocidade constante. Por quê? Porque a gente viu que a primeira lei de Newton, vou escrever aqui, ó, a primeira lei de Newton, ela diz que a força resultante ela é nula. Se a força resultante for nula no sistema, ele não modifica o estado do movimento. Então, se eu tenho um conjunto de forças, então imagina o exemplo que eu discuti anteriormente. Se eu tenho um bloco em cima de uma mesa parada e as forças que atuam nele se anulam, ou seja, produzindo uma força resultante zero, se ele estava parado vai ficar. Tá? Eu não vou conseguir variar a velocidade dele com uma força resultante zero, porque a gente acabou de ver que força resultante é massa vezes aceleração. A segunda lei de Newton me diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se a força resultante é zero, significa que a massa não é zero, porque o objeto ele tem que ter alguma massa. Se a massa não é zero, é porque ele não tem aceleração. Então, objetos que não sofrem uma aceleração sob a ação de forças, é porque a resultante sobre ele, a resultante dessas forças sobre ele, é zero, como a gente já discutiu antes. Então, o fato de não ter aceleração significa que a resultante é zero. Só que o fato de não ter aceleração, ou o estado está parado, que a gente já discutiu, ou o objeto está em velocidade constante. Lembra que a aceleração nula implica no MRU. MRU é velocidade constante. Então, um estado estar inerte, ou ele está em repouso, ou a velocidade constante. Então, agora a gente vai voltar aqui para o exemplo, que ele é legal porque ele explora um pouquinho sobre esse conceito, que é o seguinte, ó.
eu tenho um objeto de massa de 0,0250 kg, né, 25 gramas, e está sob a ação de 3 forças, F1 com módulo 6 newtons e o ângulo aqui é 30 graus, F2 de módulo 7 newtons, essa força F2 tem um módulo de 7 newtons e um ângulo de 30 graus também. E também tem uma F3. Essa F3, eu não sei quem é esse vetor F3, ele pede justamente para calcular, e no item A ele manda calcular considerando que o objeto fica em repouso. Então, ele pede para achar a força F3 que mantém o objeto em repouso, ou seja, que a resultante nesse objeto seja nula. Então é muito parecido com o que a gente fez no caso anterior. E a gente vai agora ter que aplicar aqui. Antes de sair aplicando, eu tenho que lembrar que eu tenho que trabalhar na direção x e na direção y de forma separada para poder aplicar a segunda lei de Newton. Então, se eu estou falando aí em x e y, significa que eu tenho que definir um sistema de coordenadas. Esse sistema de coordenadas eu vou pôr aqui y positivo para cima e x positivo para a direita, como a gente costuma fazer. E aí eu vou ter que, em x, eu vou ter uma componente x da F2 e uma componente x da F1. Que se eu olhar aqui, ó, a componente x da F2 é positiva e a componente x da F1 é negativa. Então eu já posso até fazendo aqui direto, aqui, ó, a componente x da F2 vai estar aqui, ó, a componente x da F2 vai estar aqui, ela é oposto ao ângulo θ2. Se é oposto ao ângulo θ2, vai ser F2 seno de θ2. Não é o cosseno, a componente x da F2 é oposto ao ângulo, então é seno. Menos, porque está apontando para a esquerda, F1 cosseno de θ1, porque é adjacente, a componente x da F1 é adjacente ao ângulo θ1, então eu uso cosseno. E isso aqui, deixa eu só apagar para fazer menor aqui, porque é para caber tudo aqui. F1 cosseno de θ1. Se o objeto sob as... não, tem a terceira força, então vou ter que... Peraí, só um instante, deixa eu escrever com uma letra menor aqui. Então, em I chapéu, eu vou ter F2 seno de θ2 menos F1 cosseno de θ1 e mais F3x. Lembra que são 3 forças que estão atuando nesse objeto. Ela só não está aqui porque eu não sei onde está esse vetor F3. Mas eu já estou incluindo ela aqui e usando a regrinha. Ó, se a componente x da F2 é positivo porque eu escolhi positivo para a direita, então por isso que ficou mais. E menos porque a componente x da F1 está apontando para a esquerda. Tá bom? No item A, ele fala para considerar que, sob a ação dessas 3 forças, o objeto fica parado. Então aqui vai ser zero, porque a massa vezes a componente x da aceleração é zero, porque a componente x da aceleração é zero, porque está parado. E tudo que está parado não tem aceleração. Tudo que está em repouso não possui aceleração, por isso que aqui é zero. E a mesma coisa vai valer para o y. Eu vou ter um F2, a componente y da F2 é negativa, vai ser menos F2 cosseno de θ2, e a componente y da F1 é positiva, mais F1, e é seno de θ1 mais F3y, de novo, aqui é zero. Tá? Então agora eu tenho que calcular, fazer as contas para achar quem é F3x e F3y. F3x vai ser igual, jogo tudo para o lado de lá, F1, módulo do F1 vai ser 6 newtons, cosseno de 30, menos 7 newtons, seno de 30 graus. F3x, aí eu vou na calculadora, né? 6 vezes cosseno de 30, menos 7 vezes seno de 30. Vai dar, como eu estou com 3 algarismos significativos, eu vou trabalhar com 4, apesar que ele quer saber quem é F3, então essa componente x de F3 já vai fazer parte da resposta. Então já posso até arredondar para o terceiro algarismo significativo. Então na minha calculadora aqui vai ser 1,70.
deu 1,6961524, faça uma conta aí. E aí, como você só quer 3 algarismos significativos, você vai arredondar 169, próximo número é 6, aí vai ficar 1,70, tá? E o F3Y vai ser, jogo tudo para o lado direito aqui para isolar o F3Y. Vai ficar positivo F2, 7 newtons, cosseno de 30 graus, menos 6 seno de 30 graus. F3y vai ser 7 vezes cosseno de 30 menos 6 vezes seno de 30. E isso vai dar, se eu fiz tudo certinho aqui na calculadora, vai ser 3,06 newtons. Então, se eu quiser escrever aqui o vetor F3, se eu quiser escrever o vetor F3 agora, eu vou ter que 1,70 na direção I chapéu positivo, mais 3,06 J chapéu newton. Esse é o vetor F3, ó, tem ambas as componentes dele, é positivo, então o F3 está aqui. A gente até pode aqui fazer uma conta, que é para ver se vai cancelar mesmo, ó. A componente y da F2 vai ser enfim, não, o teste seria fazer as somas aqui, mas eu não tenho as componentes aqui, enfim. Esse é o resultado para F3 que equilibra a F1 e F2 de forma que a resultante no objeto é zero, tá bom? É essa a resposta. O item B, ele pede quem é F3 se o objeto está a uma velocidade constante de 13,0 metros por segundo na direção x e menos 14 metros por segundo na direção j. E se a velocidade é constante, a resultante é zero, então significa que em x é zero e em y é zero, eu tenho exatamente a mesma conta para fazer. É a mesma conta. Esse resultado aqui, que mantém essa bolinha em repouso, ou em velocidade constante, que é dada aqui no enunciado, F3 tem que ser a mesma, porque a resultante, para ser zero, ela vai deixar a bolinha ou a velocidade que ela já tinha antes dessas 3 forças atuarem, ou se ela estava em repouso antes das 3 forças atuarem, ela vai continuar em repouso. Ela estava com uma velocidade constante antes das forças atuarem, ela vai continuar com aquela velocidade constante, porque não vai produzir uma resultante. Eu só vou alterar o estado de movimento dessa bolinha se eu tiver uma resultante diferente de zero. E isso só vai acontecer quando eu tiver uma aceleração. Para eu alterar o estado de movimento, tem que ter aceleração. E para ter aceleração, tem que ter uma força resultante. Essa é a principal conclusão da segunda lei de Newton, tá bom? E da primeira lei também, está envolvida aí. O item C trabalha com uma velocidade variável, e aí as coisas começam a ficar interessantes, e eu vou apagar aqui para a gente fazer essas contas. Bom, esse aqui é só para quem eu tô lendo aqui o enunciado, que vai estar na próxima lista. Esse aqui esse exercício é do capítulo 5, exercício 32. Tá? Esse é o exercício 32 do capítulo 5 que eu estou resolvendo aqui para vocês. Bom, no item C, ele diz que, sob a ação das 3 forças, o objeto, sob a ação das 3 forças, ele tem uma velocidade variável, v de t, igual a 13t na direção I chapéu, menos 14t na direção J chapéu. Metros por segundo.
uma velocidade variável, porque conforme o tempo passa, vai aumentando a componente x aqui e vai diminuindo a componente y, né? Vai aumentando do lado negativo a componente y da velocidade. Toda vez que a velocidade for linear com o tempo, vocês estão diante do mRUV. E se vocês estão diante do mRUV em x e em y, você tem aceleração constante em x e em y. Lembrem-se disso. Sempre que a velocidade variar linearmente com o tempo, é porque você está diante do mRUV. Por quê? O mRUV, olha como que é a equação da velocidade. É V0 mais AT. Tá vendo o T aqui, ó? Qual que é a velocidade inicial em x dessa bolinha? É zero, né? Que aqui a componente x, ó, a componente x da velocidade é zero. E a aceleração em x é 13. Tá vendo? mRUV em x. E olhando para o y, mesma coisa. A velocidade inicial em y é zero. E tem uma aceleração em y, que é menos 14, vezes o tempo. Então aqui vamos resolver essa equação aqui. Vamos agora considerar que, então, que o objeto tem essa velocidade sob a ação dessas três forças. Então vamos analisar em y, em x primeiro. Eu vou continuar tendo a F1 é 6, nem precisava ter apagado, né? Porque eu vou escrever tudo de novo, ó. Menos, porque está apontando na negativa, 6 cosseno de 30 graus, mais a F2 é 7 seno de 30 graus, mais F3y, e agora isso aqui vai ser igual a massa do objeto vezes a aceleração dele. A aceleração vai ser 13. A aceleração em x é 13, né? Porque isso aqui é mRUV. A aceleração em x para a fórmula da velocidade em x, ó, o Vx em função do tempo, V0 é 0, 13t. Isso aqui era para ser AXT. Portanto, a aceleração em x vale 13. Por isso que eu pus 13 aqui. Mesma coisa para o y. Vy, lembra que é mRUV, então eu vou escrever V0 mais AT. V0 é 0, porque eu só tenho o termo que em função do tempo. Isso era para ser igual a AYT. E, portanto, a aceleração em y é menos 14, que vai entrar aqui com menos 14. Tá, vamos escrever em J, a equação para J aqui vai ser a componente y de F1 vai ser 6 seno de 30 menos a componente y da F2 menos 7 cosseno de 30 mais, aqui eu pus F3y e F3x, que aqui é F3y, porque é aqui que eu estou estudando a componente y. Isso aqui vai ser igual a massa 0,0250 vezes menos 14. Tá bom? Vou apagar isso aqui. E aí vocês têm condições aí de encontrar, eu espero que vocês tenham entendido, para não alongar muito o vídeo, espero que vocês tenham entendido como é que eu monto a segunda lei de Newton. Eu estudo, como é uma equação vetorial, eu estudo o que está acontecendo em x, estudo o que está acontecendo em y, e vou usando e vou trabalhando dessa forma. Então percebam que aqui eu só trabalhei com as componentes x das forças, vai produzir uma aceleração em x. Aqui eu só trabalho com as componentes em y das forças e vou ter uma aceleração em y. A única variável, tanto em x como em y, é as componentes da força F3, que é o que você vai obter. O item C, para que o objeto tenha essa velocidade sob a ação das três forças, a força F3 tem que satisfazer essas duas equações. Lembrando aqui que foi fundamental eu identificar que tanto em x como em y era mRUV,
porque a partir do momento que eu concluo que é MRUV, fica fácil de extrair as acelerações, porque elas são constantes e elas estão apresentadas aqui, tá bom? Isso ajuda a gente, porque quem vai entrar aqui é a aceleração, não velocidade. Eu não poderia pôr 13 vezes tempo aqui, tá? Quem vai entrar aqui é apenas a aceleração, tá bom? Então esse é o exemplo. Espero que vocês consigam continuar a partir daqui para chegar no resultado que está no gabarito, exercício 32, capítulo 5, tá bom? Bom, então eu vou fazer um exemplo aqui usando a terceira lei de Newton para que vocês entendam um pouquinho mais além da teoria. Então imagine agora aqui dois blocos, o bloco 1 e o 2. Eu vou aplicar uma força F aqui na esquerda nesses dois blocos. Então, quem vai sentir essa força aqui que está sendo aplicada é o bloco 1. Então, o que a gente faz nesses casos? A gente pode... Tem várias formas de se abordar esse problema. Ou eu estudo apenas o bloco 1 e depois só o bloco 2, ou eu estudo o conjunto como um todo. Tá? Então, tem essas duas opções para fazer. Se eu for separar o sistema em partes, vocês vão perceber que eu tenho que levar em consideração as forças de ação e reação. Enquanto que se eu for estudar o sistema como um todo, vocês vão ver que as forças de ação e reação elas vão desaparecer. Eu já vou explicar por quê. Então vamos estudar primeiro, por enquanto aqui, no bloco 1, o sistema do bloco 1. No bloco 1, ele sente uma força, a força F, e a tendência do movimento sob a ação dessa força, a tendência do movimento do bloco 1 seria ir para a direita. Então ele vai tentar ir para a direita, só que ele vai estar o bloco 2 ali impedindo que ele faça esse movimento. Então o bloco 2 ele vai resistir a esse movimento e o que vai acontecer? O bloco 1 vai tentar empurrar ele, o bloco 1 vai tentar empurrar o bloco 2 e o bloco 2 vai reagir a essa ação do bloco 1. Isso é a terceira lei de Newton começando a agir. O 1 vai aplicar uma força no bloco 2 e o bloco 2 vai reagir contra o bloco 1. A princípio, eu não posso, por exemplo, colocar que o bloco 1 vai aplicar uma força F no 2. Então, o que eu tenho que fazer aqui deixa eu apagar aqui, o bloco 1 vai fazer a força que o 1 aplica no 2, F12, pela terceira lei de Newton, o bloco 2 vai atuar no bloco 1. Está meio pequenininho aqui, ó, mas eu posso escrever assim, ó, a força que o 1 aplica em 2, pela terceira lei de Newton, é igual a menos a força que o 2 aplica em 1. Tá? Essa é a força de contato aqui que o bloco 1 está tentando empurrar o bloco 2 e o 2 reage com uma força contrária. Tá bom? Esse aqui seria o nosso diagrama de forças, né? Se a gente for... aqui é o bloco 1 e aqui é o bloco 2, que a gente poderia representar. Essas forças que eu estou desenhando aqui é o que a gente chama de forças de ação e reação. São forças que elas vão atuar segundo a terceira lei de Newton. Ó. Forças de ação e reação. A mesma força que aplica para a direita é igual a que aplica para a esquerda, mesmo módulo, só que de sentido contrário. Então, para o bloco 1, olhando só para o bloco 1, o que ele vai enxergar? Ele vai enxergar a força F e a força que o 2 aplica nele. Portanto, a força resultante no bloco 1, que eu vou chamar de FR1, vai ser igual ao F, e aí eu já estou adotando positivo para a direita, então por isso que aqui ficou positivo, menos a força que o 2 aplica em 1. Essa força resultante no bloco 1 tem que ser igual à massa do bloco 1 vezes a aceleração, tá? Alguma aceleração. E se tiver aceleração, essa aceleração A aqui vai ser igual a que o bloco 2 vai sentir também. Então tem que levar isso em consideração, que essa aceleração que o bloco 1 tiver, se tiver, vai ser igual à aceleração do bloco 2. Vamos escrever aqui para o bloco a segunda lei de Newton para o bloco 2. Do ponto de vista do bloco 2, só tem uma força atuando sobre ele, que é a força que o 1 aplica nele. Então a força resultante no bloco 2 é F12. E isso aqui é igual a M2 vezes A, o mesmo A. Tá? Bom, então o que eu tenho aqui? Eu estou fazendo um exercício aqui que eu peguei na lista, e ele me pede para
determinar o módulo das duas forças aqui, ó, módulo dessas forças de ação e reação. Ele quer que eu encontre quem é F12, e eu encontrando o F12 eu já acho F21 porque elas são iguais, de mesmo módulo, só que de sentido oposto. Bom, então aqui é só resolver um sisteminha que surge aqui, ó. Olhando para o bloco 1, eu vou ter que F menos F21 é igual a M1 vezes A. E eu tenho que F12 é igual a M2 vezes A. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? O que a gente faz aqui? Como eu estou trabalhando a gente sabe que em vetores, F12 é igual a menos F21, só que o módulo é igual, tá? O F12 é igual a F21. Em módulo, tá vendo que eu não pus a setinha aqui. Então, o módulo são iguais. Então, isso aqui é igual a F21. F21 é igual a M2 vezes A. E aí eu tenho que pegar aqui, vou apagar. Eu vou tentar fazer aqui para depois só apagar isso, o que está aqui. Dessa equação aqui, ó, eu vou tirar aqui F é igual a... eu acho que eu vou precisar apagar, escrever um pouquinho menor. Vamos lá. Para poder conseguir fazer aqui tudo nessa tela aqui. A pergunta é, qual que é o módulo dessa força que está de ação e reação aqui, tá? Então vamos lá, ó, F menos F21 é igual a M1 vezes A. F12, que é igual a F21, é igual a M2 vezes A. Daqui eu tiro, então, só substituir aqui, vai ficar... Aqui vai ficar F menos M2A igual a M1 vezes A. Passando esse termo para o lado de lá, vai ficar F igual a soma das massas M2 vezes A. Então aqui, gente, olhando para essa equação, e essa é um detalhe importante, olhando para essa equação, olha o que ela significa, exatamente essa equação. Ela significa que a força F que está aplicando no sistema é igual à soma das massas de M1 e M2 vezes a aceleração que o sistema vai ter. Então, essa equação aqui a gente poderia obter, não olhando separadamente o bloco 1 do bloco 2, a gente poderia obter essa equação olhando o conjunto como um todo, como se fosse uma única peça, o 1 e o 2 fossem uma única peça. Quando isso acontece, eu tenho um bloco, ó, vou até apagar aqui a linha que separa um do 2. Ó, vou até apagar a linha que separa um do 2, para vocês entenderem que agora essa peça é uma peça que tem massa M1 mais M2. Sob a ação de uma força F, a segunda lei de Newton aqui que eu tenho, força resultante, que é só F, é igual à soma das massas vezes A soma do bloco inteiro. E o que isso significa? Significa que as forças de ação e reação, elas, quando eu olho o sistema como um todo, elas desaparecem. Por quê? Porque na hora que eu calcular a força resultante, ó, e aqui eu vou voltar aqui, né, aqui é o ponto de contato do bloco 1 com o bloco 2, que é F21 e aqui F12. Na hora que eu vou calcular a força resultante aqui desse sistema, que eu vou separar aqui de novo os bloquinhos, na hora que eu calcular a força resultante, ó, eu tenho três forças aqui atuando em tudo. Eu tenho a F21 negativo e a F12 positivo. E F12, F21 é igual, então menos com mais, elas desaparecem. As forças de ação e reação, quando eu olho para o sistema como um todo, elas desaparecem, tá? Porque uma é o contrário da outra. Então, na hora que eu olho separadamente, ó, elas estão aqui, eu tenho que levar elas em conta. Mas na hora que eu olho o sistema como um todo, na hora que eu vou escrever a segunda lei de Newton para o sistema bloco 1 e 2, vai ser simplesmente F, a soma das massas, vezes A. Tá bom? Então, essa é uma característica de forças de ação e reação. Elas nunca vão aparecer na força resultante do sistema. Elas vão aparecer separadamente quando eu quebro o sistema em pedaços. Aí, quando eu quebro o sistema em pedaços, elas vão aparecer, como é o caso aqui.
Tá bom? Não sei se está claro para todo mundo, mas voltando ao nosso problema, que é calcular essa força de ação e reação. Que, uma vez que eu saiba quem é F, eu posso pegar, por exemplo, essa primeira equação porque o F vai ser 2,3 mais 1,2 é 5. Né? 5 não, é 3,5, 3,5 quilos. 3,5 quilos vezes A que eu não tenho. Então, só para vocês verem aí como é que a gente vai fazer. Deixa eu ver. Eu vou apagar. Bom, a gente tem o valor do F, né? A gente tem o valor do F e é 3,2 newtons, dividir por 3,5 vai ter a aceleração. Então a gente tem que o F, ó, aqui o módulo do F é 3,5, 3,2, 3,2 igual a soma das massas, que é 3,5 vezes A. Daqui eu tiro o valor de A. Pego a calculadora, 3,2 dividido por 3,5 vai dar 0,914 metros por segundo ao quadrado. E aí eu uso qualquer uma dessas fórmulas para achar quem é F21. F21 vai ser igual a massa 2. Massa 2, 1,2 vezes A, que é 0,914, a F21 vai ser igual vezes 1,2. Como são dois algarismos significativos, que eu vou apresentar meu resultado, vai ser 1,1 newtons. Essa é a força que o bloco 1 vai atuar na 2, de 1,1 newtons. A F é de 3,2 newtons. Então, não são iguais. A força aplicada no bloco 1 não é igual à força que o bloco 1 vai aplicar em 2. Essa é uma conclusão importante. Tá? Essa força de ação e reação aqui não vai ser igual à força que foi aplicada. Tá bom? Uma outra coisa interessante é aplicar a mesma força F no bloco 2. Será que vai ser 1,1 newtons? Fica aí o exercício para vocês fazerem, tá bom? Esse exercício, quem tiver interesse, é no capítulo 5, exercício 55. Tá? Então, exercício 55 do capítulo 5. Tá bom? Então, esse foi o exemplo de forças de ação e reação. A gente ainda vai explorar mais esse tipo de exercício na lista e também na atividade. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco e durante as aulas eu faço mais, caso vocês queiram. Enfim, a gente tem essa semana e a próxima para discutir as 3 leis de Newton, tá bom? Então estudem e a gente se vê na semana que vem. Até mais!